Está no ar o Podfran. Gente interessante sempre vem. Histórias que prendem a atenção. Conversas que tocam o coração. Cada história é única ali. Francine traz tudo só pra ti. Curiosidades pra aprender. Com as celebridades te surpreender. Podfran, história de vida. Podfran, acontecimentos. Podfran. Boa noite, Podfran desta quarta-feira. Como sempre, muito feliz, entusiasmada. Hoje eu falei para o meu personal de corrida. Estou empolgadíssima, porque hoje eu tenho que ser muito inteligente. Daí ele riu. Ai, é muito interessante isso, quando a gente tem que estudar, né, para falar com as pessoas. Eu acho que a nossa função sempre vai ser a informação, contar um pouquinho da história das pessoas para que desperte não só a curiosidade, mas a vontade, a possibilidade, falar, não, é possível ser assim, é possível que isso aconteça, né? Eu tô cansada de sonhos obstruídos na minha vida. E eu tô com uma pessoa que eu tenho certeza que ele vem realizando todos os sonhos da vida dele. Um roteirista, escritor, professor universitário. Eu quero já chamar ele de doutor. Mas ele completa 30 anos este ano. Então, quando você lê a vida dele, você se dá conta de tudo que ele fez, você fala, meu, ele tem 3 vezes 30. Boa noite, Augusto Beluso. Boa noite, Fran. Muito obrigado por esse convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Devo falar também que estamos ensaiando este encontro há uns 4 anos, ou 3. Uns 3 anos. Uns 3 anos. A gente estava falando da época da 94 Pop Show. Uhum. Era pandemia e, por bem, achamos melhor não acontecer a entrevista. E eu acho que veio na época certa também. Na verdade, né, nada é por acaso. Então, se era para ser hoje, melhor. A gente tem mais coisa para falar, porque nesses 3 anos ainda tive mais projetos. Então, a gente vem com a bagagem maior. Sabe o que eu queria saber? Assim, uma coisa. Vamos ver. Você vai completar 30 anos esse ano. Sim. Vamos pontuar que ele vai ganhar o título de cidadão socorrense, sendo que eu acho que é um dos caras que mais representa Socorro, a história de Socorro e tudo que vem com o nome Socorro. Né? Desde que eu mudei para cá em 2014, eu acompanho você. Eu sei que sua carreira começou bem antes disso, mas conta um pouquinho, assim, só para iniciar. Beluso. Escritor, roteirista, escritor e professor universitário. Sim. Essa odisseia aos 30 anos, conta um pouco como é possível. Olha, eu acho que você falou bem, porque algumas pessoas brincam que eu sou um jovem ancião, né? Vamos ver se depois eu vou ser um ancião jovem. Mas eu acho que as pessoas sempre pensam isso de mim. O meu dia não tem 24 horas. Eu acho que ele tem o dobro disso para que eu consiga fazer tudo o que eu me proponho. Questionei isso também. Já ouviu aquela frase? Quando você tem algo que você queira fazer, ou você precisa que alguém te ajude, dê para quem tem muita coisa. Porque essa pessoa vai se organizar e vai achar um tempo para resolver aquilo que você precisa. Tenho certeza. Agora, se você pede para alguém que tem todo o tempo disponível do mundo, essa pessoa não vai fazer nada. Né? E eu acho que o tempo da gente é o mesmo tempo. Só que a gente tem que saber organizar o tempo que nos é dado, aquele período de realizações que a gente tem.
Então, eu vou fazer 30 anos, como você disse. Em outubro eu faço 30 anos. Dia 22 de outubro. 22 de outubro. E por conta disso, eu acho que eu não tenho 30, eu tenho 30 mil. Porque, sabe, eu realmente eu já fiz muita coisa. E muita coisa por ousadia, por acidente. E foi dando certo. Eu acho que eu sou. Tudo que eu faço também é pelo empirismo. A minha atividade Sim. profissional que eu sempre desejei é a docência universitária. Hoje sou realizado sendo professor universitário, naquilo que eu me graduei, numa faculdade de direito. Eu sou professor universitário. O que eu faço além disso? Sou um entusiasta, um amador. As minhas outras profissões, se a gente quiser assim chamar, eu não encaro como profissão. Até porque eu até coloquei esses dias isso, divulguei isso. Quando a gente faz o que a gente gosta, a gente não trabalha nenhum dia. Então eu acho de fato que eu não trabalho. Porque eu gosto muito de tudo que eu faço. Olha, então vamos lá. Eu vou tentar resumir brevemente, porque a gente vai falar sobre isso, tá? 9 filmes, 3 documentários, 3 livros. Isso, 3 livros. Três- Dois jurídicos, um sobre a história da igreja e outros que estão na fila ainda. Então, e tá escrevendo outros. Então, 3 livros lançados. Tem um canal do YouTube, Uhum. é júri do Festival de Cinema, Isso, vai dar 4ª edição esse ano. 4ª edição esse ano. É professor também do idioma italiano, Sim. 3 pós, um mestrado. Já passou, né? Tudo que eu sonhei em fazer na vida. O que mais, Beluso? Exposição de arte. Você é artista, cara. Ele é do Conselho do Hospital, Da Irmandade da da Santa Casa. Irmandade da Santa Casa. Fez essa exposição incrível sobre os casarões da cidade, onde você pintou. É a sua. Que mais? Estou esquecendo? Assim, Não, acho que foi tudo. De modo passando geral, por sim, cima. sim. Tenho muitas histórias de cada uma dessas coisas, mas de modo geral é isso. É membro da comissão de restauração. Ah, sim, Sim. de arte sacra, gente. Fora o canal do YouTube, Beluso pelo Mundo. Quem não conhece, se inscreva, que ele narra a história de cada lugar. Ah, sommelier. Sim. Adoro. Esse daí é uma atividade meio bem pessoal, né? Que eu usufruo bastante. Beluso, qual a importância do cenário da sua infância no Beluso que eu tô conversando hoje? Porque teve um cenário muito particular. Sim, é verdade. Sabe, Fran, eu acho assim, a gente é resultado de todos os mestres que a gente teve na nossa vida. A gente pega um pouquinho de cada um e o nosso caráter é desenvolvido com base nisso também, né? Sim. Nós somos eternamente aprendizes. E a cidade que a gente cresce, o círculo de amizades que a gente tem, os ambientes que a gente frequenta também vão transformando esse nosso caráter, definindo quem nós somos. Eu nasci em Campinas por conta que o médico da minha mãe era de lá. É só isso. Porque eu sempre cresci aqui em Socorro. A minha família é daqui, tanto do lado do meu pai quanto do lado da minha mãe. Nós somos socorrenses. Eu sou socorrense de coração. Bom, agora eu vou receber ainda o título você oficialmente, né? Então, Mas, já era hora, né? mas eu sou tão grato, pelos meus pais terem permitido que eu crescesse nessa cidade que eu amo tanto, que é Socorro. Porque o meu pai trabalhou em Campinas durante os últimos 25 anos da vida dele. E todo final de semana ele voltava para Socorro. A minha mãe permaneceu aqui por conta da família e porque ela perguntava para mim, Augusto, você não quer ir para Campinas? Lá a gente tem umas outras oportunidades, você pode estudar numa outra escola. Eu sempre bati o pé e falei, não, mãe, eu quero continuar na minha cidade. Então eu fiz desde o maternal até o 3º colégio aqui em Socorro. Eu fui mudar para Campinas para fazer a faculdade de Direito depois, só em 2014. Então, assim, a minha formação sempre foi pelo socorrense.
E eu amo tanto a minha cidade, tanto, que eu sou muito grato por ter feito essas escolhas. Eu não tenho arrependimento, não, eu tenho gratidão por ter escolhido permanecer aqui. E na sua infância, eu estudando sobre a sua vida, eu fiquei imaginando você pequenininho na praça, na transformação da praça, na igreja. Juro, eu fiquei visualizando. E foi, não sei, foi tão gostoso, porque eu lembrei um pouco, muito, né, que você poderia ser meu filho, mas da minha época, o como isso era, tinha uma inocência, um colorido, É, procede. é verdade, porque eu falava pra minha mãe, na época, né, câmera era de filme ainda, né, não é Sim, digital. Eu falava assim, mãe, eu queria que você tirasse foto de todos os casarões da cidade pra gente guardar. Então, desde pequeno eu tinha essa mania de querer reunir, fazer compêndios sobre a cidade. Olha que engraçado, né? E a minha mãe ia comigo com a maior paciência, ia na praça, tirava foto do casarão do seu Alcindo, tirava foto da igreja, tirava foto do olha, Paço Municipal. Depois a gente mandava revelar essas fotos e eu guardava aquilo como num álbum e eu ficava feliz. E porque eu tinha reunido coisas importantes de Socorro, né? gente, você já tinha essa noção. Eu gostava, né? E eu não sei dizer pra você de onde surgiu isso, né? Eu até coloco quando pergunto sobre a minha biografia. Eu pedia pra minha mãe, as crianças brincando na praça, andando de bicicleta, brincando de bola, na Praça da Matriz. Eu pedia pra minha mãe me levar dentro da igreja, porque eu queria ficar vendo as pinturas da igreja e ficar vendo as imagens de santo, né? Uma situação que fez com que a minha avó falasse: esse menino acho que vai ser padre, porque ele quer ficar vendo. Mas hoje eu entendo. Não é simplesmente pela parte religiosa, que sempre foi presente também, mas pela arte. A arte que continha dentro da igreja despertava meu interesse. Então não é de hoje. Não é que eu me especializei depois no sentido de gostar de arte, fazer cursos sobre isso. Já estava em mim aquele gosto pela arte que eu tenho, pela arquitetura. Eu Sim, encontrava o saudoso Jorge Fruc na praça, sempre sugerindo alguma coisa de mudança, com o Guilherme Salles de Campos, né, o arquiteto, sim. sempre vamos fazer alguma coisa. Eu pedia, vamos ali, eu quero ver como que tá essa obra. Eu tinha 6, 7 anos e falava, eu quero ver Então, como que tá. Será que vão colocar um jardim aqui? Será que vão abrir rua aqui? Eu tinha interesse nisso, né? Então era engraçado, porque eu me preocupava com o Socorro. Eu queria saber, eu queria ver a minha cidade bonita. falando em preocupar com o socorro, Beluso, como você gostaria hoje, 2024, Uhum. você já um homem maduro, com, né, com uma biografia assim deslumbrante, como você ficaria feliz de ver a praça? Como seria a praça perfeita para você? Eu penso isso ultimamente todos os dias. E lembrando da fala da professora Nelly Craveiro, né, esposa, né, que foi esposa do Jorge Fruc, nem tudo que é novo é bom, nem tudo que é velho é mal, né? E a nossa praça, por que que Socorro é procurada pelo turista? É pelo conforto, é pelo sossego, é pela paz. Ou seja, essas três procuras fazem Socorro ser o que é uma cidade típica de interior. Sim. Portanto, quando a gente pensa uma cidade típica de interior, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o quê? Uma pracinha com um banquinho, com uma igreja e com o pipoqueiro e as crianças brincando ao redor com as pombas roubando pipoca das Aquele crianças, barulhinho de criança né? correndo. Então, como eu imagino a nossa praça da Matriz? Eu acho que a nossa praça tinha que ser uma típica praça de interior. Porque hoje, por mais que sempre, eu tenho certeza disso, que sempre foi mudada a praça, tentando melhorar, fazer com que ela ficasse melhor. Mas ela ficou praça de épocas, né? Nos anos 50 ela teve uma primeira reforma, ficou a cara dos anos 50 que combinava com a fachada do Clube 15 de Agosto. Depois, Verdade. depois na década de 70, vamos tirar as ruas da praça, vamos colocar só calçadão, né? Daí depois com o tempo veio, só calçadão tá deixando o comércio sem passar gente na frente, abre rua de novo. E depois teve a última reforma dos anos 2000, né? Então, sempre a intenção foi boa,
Mas hoje, será que ela atinge o propósito de uma cidade típica de interior? O que que eu vislumbro? Na minha ingenuidade, viu, Fran? Eu tô dizendo que eu gostaria Não. como cidadão, como pessoa que no sábado, no fim da noite, depois de comer uma pizza, vai lá na praça tomar um sorvete e ficar olhando o relógio iluminado da igreja e o pipoqueiro. É mais ou menos isso. Sim, Atender primeiro a quem mora na cidade. Não atender primeiro os grandes eventos que podem acontecer na cidade. Hoje, o que me parece é que a nossa praça, ela se presta mais a montar o palco na festa de agosto, no sim. carnaval, no final de ano, um espaço aberto, sem nada, sem nenhum adorno, com o palco montado para que aquilo lote de tal forma que nenhum objeto da praça atrapalhe quem está assistindo ao show. Na minha Verdade. opinião, a Verdade. gente pode conciliar isso, mas a nossa praça poderia ter mais bancos, poderia ter mais floreiras, para Ai, tornar aqueles convidativo. banquinhos brancos que tinha de madeira. Os bancos de antigamente, eles faziam um desenho assim, tão macio, Anatômico, né? anatômico, que não tem mais. Era assim, redondinho. Você podia até deitar em cima. Aqueles bancos, eu imagino, que sejam os bancos Típico de praça. típicos de praça. É. Sabe por que eu estou perguntando? Ultimamente eu tenho ido bastante para Serra Negra. Uhum. E Serra Negra é uma cidade que com o comércio, né, ao redor da praça, eu fiquei questionando recentemente, nossa, se as crianças forem até ali e voltar, não tem trânsito. Então eu estou olhando, não tem carro passando, tinha um sonzinho acontecendo num palquinho menor. E, e você acha que é a melhor pessoa para falar disso, porque você também é historiador, você acompanha. Então, é, ano de eleição, fica a nossa humilde opinião para uma praça para os nossos filhos, para os nossos netos, para o futuro da cidade. É, exatamente. Eu acho que tem como fazer essa conciliação, né? Por que não montar já um palco fixo, uma concha acústica fixa, para que não precisa ficar esse monta, desmonta, né? Dependendo do ambiente, dependendo da festa, E aí né? uma coisa Né? arquitetônica mesmo, Sim, sim, pensada. pensado. E não fazer nesse estilo que se tem hoje de querer fazer moderno. Vamos tentar manter o padrão da nossa cidade, né? Você pode perceber aquele portal de saída para Bragança. Ele foi construído depois dos anos 2000, mas ele foi construído num estilo arquitetônico típico da cidade de Sim, Socorro, um estilo colonial, um estilo toscano, né? Então, sim. coerente, portanto, com a proposta da cidade. Nossa, eu fico pensando, tem umas ruazinhas na cidade, eu sei que gosta de arquitetura, ali perto da Feira Livre, tem aquelas casinhas. Sim, que eram as casinhas do trem de quem trabalhava na Mogiana. Eu fico imaginando aquilo tudo restaurado, mas dentro daquela simplicidade. Sim, Ali indo para o Rio do Peixe, perto do Cupim, que são umas casinhas já sofridas. Imagina restaurar, que seja um projeto, acho que tem que ser da prefeitura, unir as casas de tinta, vamos deixar lindo. sim, tem algum abono, né? Alguma questão, sei lá, até mesmo tributária, por que não? Por que não coroar, né? Com a isenção, com assim, um abatimento de Para preservar tipo alguma assim, questão tributária. o simples, Sim, mas são pequenos detalhes que eu sinto, grandes detalhes, está se perdendo tá, na tá. história. E eu acho que tem que ter um incentivo para isso, né? E não Sim, só nossa cidade é uma cidade rural, por que não ter essas quermesses de bairro rural? Ter, por exemplo, premiação do melhor produto rural em cada um dos bairros, o concurso de quem planta, por exemplo, a melhor não. melancia, a melhor, seja lá o que for, mas para incentivar essa coisa típica da cidade. Por que não, no Natal, colocar o concurso de a casa mais enfeitada do Natal ganha algum Que prêmio? saudade desse Poxa, não poderia existir concurso. isso? E assim, é uma coisa fácil, porque daí cabe a cada particular
fazer a sua residência. Não, isso Né? Não, tinha, não tem né? gasto, não tem gasto, Antigamente. exatamente, mas não poderia ter um incentivo para isso? Sim, porque hoje tem luzes de Natal que ninguém está questionando o valor desse projeto. O que é Pra- bonito, mas adorna a parte pública. A parte Agora, o pública. particular entrar nisso E, também, e nisso deixou o particular. Eu é, lembro a Luiz Pisa, era a sensação ficar é, passeando de carro para é. ver. Ai, eu tenho saudade. O que você acha disso? Não, eu acho fantástico, porque daí o que acontece? A prefeitura toma conta realmente da parte das luzes de Natal, como faz bem, etc. Maravilhoso, Né? Fica é? muito bonito, atrai turistas, mas imagina complementar com a parte privada, né? No sentido que não tem que ter uma parceria, nada, é só mesmo as casas, se elas vão ter um prêmio a ganhar, cada uma vai querer ficar mais bonita que a outra para ganhar esse prêmio. Logo, todas as casas ficam enfeitadas, logo o turista também é atraído para as casas particulares. E eu acho que está na hora de resgatar Sim, essa tradição, porque o- a nossa, né, os mais antigos, né, os idosos, assim, eles estão indo. E com isso, está se perdendo esse gosto sim, a pela tradição, decoração. né? Veja, no carnaval, eu também acho. A gente é de uma época também, né, que tinha competição para ver qual carro alegórico era mais bonito de acordo com o clube, né? O Clube Verdade, 15 tinha o carro alegórico, o União tinha o carro alegórico e a verdade. Associação tinha o carro alegórico. E daí tinha um concurso para ver qual era o mais bonito. Por que será que, por que não voltar isso? Por que não incentivar? A gente fala que tudo depende de prefeitura, tudo não depende, depende de Uhum. nós. Nós, como habitantes, como munícipes, podemos tentar falar, vamos conversar com o presidente do tal clube, vamos perguntar se não tem um incentivo para isso, bota uma premiação, ó, quem foi um grande nome do Carnaval Socorrência de enfeitar os carros? Aham. Aimar Barghini. Por que não criar, olha, ideia minha, assim, tô pensando aqui agora, De grande valia. se for útil que sirva para alguma coisa. Por que não criar o prêmio Aimar Barghini? Olha Nossa, aí, olha, eu tô até ó, arrepiada. troféu Aimar pro carro alegórico mais bonito dentre os clubes ou até pessoas particulares que queiram participar. É só fazer inscrição e no dia passar na Avenida do Samba, na Campos Sales e na Rua 13 e ter constituir um júri para isso. Não, o que gasta? Nada. Nada, por quê? Porque são os clubes particulares, são as pessoas, e daí é bonito, tem competição, né? É tão bonito no 9 de agosto, quando trazem bandas também de outras cidades para desfilarem. Esse ano foi muito bonito, essa tradição tem É. voltado. Eu sou membro da comissão da Alvorada, das festas de agosto. Ai, ó, vamos falar da Alvorada, porque esse ano eu peguei 2 dias de passagem, né? Mas eu amo escutar. E eu notei o que mudou, que são Os os andores. andores. Conta um pouco desse resgate. Vamos lá, né? Até a década de 80, as alvoradas aconteciam, as festas de agosto aconteciam de uma maneira bem diferente do que nós temos hoje. Socorrência comemorava no dia 13 São Benedito, no dia 14 Divino Espírito Santo, no dia 15 a Nossa Senhora, certo? Sim. Um padre na década de 80 que passou por aqui, que ficou bastante tempo, ele explicou que realmente, liturgicamente falando, o dia de São Benedito não é no dia 13, o dia do Divino Espírito Santo não é no dia 14. Só o dia da Ah, Santa, da Assunção de Nossa Senhora, que é no dia 15. Portanto, São Benedito e o Divino Espírito Santo deveriam ser comemorados nas suas respectivas datas do calendário litúrgico, né? Então, São então Benedito foi lá para isso. outubro e Divino Espírito Santo 50 dias depois da Páscoa, né? Que é o Pentecostes. E daí o que aconteceu? A tradição se perdeu, né? Mas eu Hum. brinco, né? Os políticos passam, né? O padre, ele também tem que entender que ele é um padre na paróquia que, muito bem, de conduzir a população à evangelização. Mas a tradição daquele povo, aquilo ali não tem como a gente tirar. É você tirar a identidade daquela cidade. É Então, muito forte, com a né? retirada do 13, do 14 e do 15, as alvoradas festivas perderam fôlego e, por conta disso, caíram no esquecimento por décadas. Até que, na última década, nós temos conseguido resgatar um grupo que eu não fazia parte, né, que deu origem a isso. Hoje eu faço parte desse grupo. Resgatou as alvoradas festivas. E a tradição do povo, dos mais antigos, sempre foi essa. Por que não voltar com os andores do Divino Espírito Santo, do São Benedito, no dia 13 e no dia 14? Isso é devoção popular,
né? Então, a gente não conseguiu voltar como era, os andores no período da tarde, em cada dia da festa. Então a gente botou na alvorada. Tá plantada a semente para que um dia talvez volte. Então na alvorada agora nós temos os andores dos 3 Ah, dias. mas olha, eu vou falar, eu fiquei emocionada. E um agradecimento especial ao atual pároco, né, o padre Danilo. A gente não reza para o santo somente no dia do santo, né? Não. A gente não pode pedir uma graça, pedir a intercessão de um santo A em gente se qualquer dia. identifica com o santo. Se aqui é tradição no dia 13 e no dia 14, isso não vai contrário. Não, e A comemora regra, tudo de poxa, é novo, mais um tradição. motivo. E é tão bonito porque a gente vê pessoas que nem são da religião católica, que criou isso aqui em Socorro, acompanhando muitas vezes a alvorada, não porque nem às vezes acredita no santo, mas pela tradição. E daí eu acho que nós temos realmente um cumprimento de cultura na cidade. Socorro é uma cidade tão cultural que ultimamente é conhecida pelo esporte aventura, atrai turistas pelo esporte aventura, mas Socorro não é só esporte aventura. A gente poderia realmente continuar como estamos fazendo agora, e os socorrenses têm gostado, incentivando a cultura. As pessoas procuram Socorro porque também é um destino cultural. Temos no mundo da música, você aqui toda semana recebe alguém praticamente que é do mundo da música, né? Sim, Nós temos do mundo das artes plásticas, né? muito Da forte. as artes plásticas com exposições maravilhosas no Museu Municipal, quase que mensalmente nós temos exposições de arte plástica. Temos do mundo da cerâmica, temos do Sim. mundo do teatro, temos do mundo do cinema. Então nós estamos atraindo as pessoas para cá. Socorro vai se tornar um dia, com meu sonho é esse, inclusive, como um polo de cultura, junto com o que já está bem solidificado, que é o esporte aventura. Opa, Olha, Beluso, eu falo isso sempre que eu converso com alguém da cultura, ou algum músico, ou do esporte, eu faço essa pergunta, Luquinha vai lembrar. É, você concorda que a cultura, o esporte, eles são capazes de um a mais aculturado é um a menos drogado na rua, um excluído social? não, mas é claro. Então, eu falo, eu imploro que a gente não preserve somente, mas que dê acesso às Que pessoas, oportunize, né? oportunize. Tá aqui, eu falo cineasta, mas ele é muito mais, né, um historiador, falando da importância. Socorro, eu acho que está num caminho maravilhoso com da música, o Um conservatório, conservatório. tem muita coisa acontecendo, mas eu espero mais. Eu espero mais. Então, é uma questão de só dar o palco a esses artistas. Porque os artistas existem. Nós temos muitos aqui. Muitos. Por que não estamos todos os finais de semana tendo apresentações no Coreto? Por que não Nossa, estamos usando o Centro Cultural todos os dias como um dos palcos mais ecléticos que nós temos aqui na nossa região, no interior paulista? O Centro Cultural aqui de Socorro, aquele palco que sim, foi feito naquele antigo mercado, preservando as maravilhoso, lugar características, maravilhoso. recentemente reformado, né? Sim, Aquilo ali é um palco eclético, é como se fosse um teatro oficina de São Paulo, no sentido sim, é diferente. Todo mundo vem aqui e fala, ai meu Deus, que coisa maravilhosa que é esse palco, né? E o socorrense reclama, diz assim, tem essas colunas no meio do palco, a gente não normal, consegue... normal, não Mas tem. essa é a característica, é uma característica que desenvolve, vamos fazer algo em cima disso, preserve o espaço, né? Então aqui nós temos o artista, nós precisamos ter o palco para que ele, vamos falar a verdade, nem o palco, né? É a agenda para que ele se apresente, porque o É, palco também temos, né? agenda, isso. Então, não é nenhum apelo, é uma conversa, É um convite, é um convite. né? É um convite que abre a agenda. Isso, e assim, o Porque pessoal você só aqui é... pega amor, você só entende o valor se você tiver acesso. Exatamente. Aqui é tranquilo, porque a Secretaria de Cultura está próxima ao artista. É um diálogo constante.
Então, É. a Secretaria de Cultura, se for da possibilidade dentro da agenda dela, por que não organizar realmente desta forma, né? Porque nós já temos os espaços. E daí Abril, o povo. maio, junho, Exatamente. setembro, outubro, novembro. Você não acha? Se Acho. termina ali o horário, vamos brincar, né? Que só pode tocar quando a missa acaba na Praça da Matriz. Sim. A hora que acaba a missa, se tem alguém tocando ou se apresentando, 70% do pessoal que sai da igreja para e Para. fica lá e fica ouvindo. Agora, Prestigia. se você sai da missa ali, na Praça da Matriz, e não tem nada, o povo vai para casa. Pra E aí? casa. E não poderia ter na sexta, no sábado e no domingo? Nossa. Poderia ter. Poderia ter. Mas toda sexta, sábado e domingo tem artista pra isso. Tem Tem. artista pra isso. Depois você vai 10 horas da noite na praça, não tem mais ninguém. Tem assim, me desculpe, mas música de mau gosto com pessoas particulares com carro com som alto, e daí quem vai querer ficar na praça? Então, vamos falar, ó, perdeu-se a praça. Na minha época, que é anos 90, Uhum. início, né, dos anos 90, eu me arrumava 6h30 da tarde para ir na praça. Tinha doce-flor, A gente falava, vamos descer pra praça. descer para praça. E tinha um coreto lindo. Hoje não tem mais, mas tinha um coreto lindo. E a volta dele dava para sentar, era toda de pedra, aquele coreto branco. Então a gente ficava, a turminha não sei de quem, a turminha não sei. A gente ficava em volta, Com uma jardinagem, né? com uma jardinagem. E o show tinha ali também, fora quando era festa, né? Que festa de agosto, que tinha a barracona. E então a minha juventude foi em volta do coreto. 10 horas, 10h25 eu saía, porque 10h30 eu tinha que estar em casa. E eu, sendo mãe de 2 meninas com 11 anos, eu fico me perguntando, quando elas saírem na rua, isso é uma preocupação muito verdadeira mesmo. Onde minhas filhas vão? Aí me arrepia pensar que a chance de socializar dos jovens atualmente é ir nas chácaras. Sim. Que nada contra, né? Cada um com o seu. Mas eu falo assim, ai, eu arrumava, eu queria pôr roupinha nova. Então, assim, foi-se uma cultura também, porque meu pai passava de carro, o pai da André Teixeira, o pai não sei de todo mundo, sabe? Os pais estavam ali, então era não sei, parecia anos dourados. Eu lembro, deu vontade de chorar. Eu converso com o pessoal da minha idade, todo mundo tem essa lembrança. Aí passar, e a paquera, lógico, entra tudo que corresponde àquela idade. Você não acha que seria legal resgatar culturalmente a praça? Sim. Estamos falando disso até agora, Sim. mas por mais Exato. uma questão. Quando a gente pensa no nosso passado, sempre o que a gente viveu, a gente é saudosista daquilo, quando aquilo fez bem pra gente, é óbvio. Então, se a gente pegar a sua geração, a minha geração, a geração de quem tá com 70, 80 anos, vai falar, na minha juventude, na minha mocidade, a gente dava uma volta, né? O pessoal de 70, 80 anos fala, as mulheres ficavam rodando o coreto e os homens sentados para ir paquerando, né? Então, tem essa cultura. Sim. Né? Hoje, que será que daqui 10 anos, quem tá com 18 hoje vai contar o quê, né? Não sei, será que eles vão sentir saudade de ver, de lembrar o que tem na praça hoje, né? Hoje... O que será que tem hoje? Será que tá sendo bom? Sabe eu não por que sei. eu tô te falando isso? Porque as minhas meninas, às vezes elas me... Sem preconceito, tá? Não é nada disso. Mas às vezes elas meio que têm medo, assim, elas... Então eu vejo por elas, falo, nossa, nessa idade eu tava vindo no Clube 15, vinha No com meus Prisma primos, Dance. meus primos mais velhos, né? Eles tinham 13, 2 a mais que eu. Mas elas não têm vontade de viver o ambiente praça. Mas será que tem um atrativo? Não, Tem. O que tem? O que tem na praça 10 da noite? nada. Assim, nóia. Não, mas eu achei importante, porque a sua opinião para socorro, para todas as questões, mas para os políticos, eu tenho certeza que eles estão ouvindo você.
É uma sugestão, independentemente de qualquer plano de governo. Cuidar do que Sim. já está ali, primeiro que é um dever. Segundo que acho que nós podemos resgatar a nossa cidade para nós, não é verdade? Ai, acho Né? maravilhoso. Porque a nossa praça mesmo, o que tem hoje? O que tem? As pessoas têm vontade depois, a hora que terminam o compromisso que elas têm, irem para a praça e ficar conversando que nem elas faziam 20 anos atrás? Será que as senhoras, os senhores que vão lá para trocar relógio, a gente brinca, Uhum. e as senhoras para fazer crochê, para fazer alguma coisa, sentam e ficam proseando ou não fazer nada, sentar nos bancos para conversar? Mas daí o ambiente às vezes está tão inóspito, né? Que não é Sim, possível ficar ali nem conversando, porque o que acontece muitas vezes ali é evolução. Não sei, acho que tem que evoluir, mas tem algumas coisas que parece que não fazem sentido com sim. o título de cidade de interior, E né? E turística. vamos amar o que é nosso. Vamos amar o que é nosso. Vamos reconhecer. Vamos homenagear quem precisa ser homenageado. Reconhecer a tempo. Olha aí, brinquei do Aimar Barguini, mas ele precisa ser realmente lembrado. Vamos lembrar o dito do mestre que fazia todos os andores das festas de agosto com a Ai, dona Belarmina, o dito né? do mestre. Ai, Né? Eu acho que é importante. As pessoas precisam ser reconhecidas. E precisa. muitas vezes a gente só reconhece o valor dessas pessoas depois de anos que elas já se foram. Elas construíram um legado da cidade. Eu vivo brincando, falando a verdade. O Capitão Roque de Oliveira Dorta. A gente aprende isso na escola aqui em Socorro. Quem foi o Capitão Roque de Oliveira Dorta? Simplesmente o fundador da cidade. Aquele que deu nome à cidade. Precisa ter um monumento a esse homem. Precisa ter um monumento ao Capitão Roque de Oliveira Dorta na cidade. Tem Por uma que será que a Rua 13 de pracinha. Maio não chama Capitão Roque de Oliveira Dorta? A gente tem orgulho, tem que ter orgulho do nosso passado. Se a gente não É nossa constrói, origem, se a gente não gente. constrói uma base sólida nesse passado, o que vai ser do nosso futuro? A praça se chama Coronel Olímpio é por um motivo. A escola se chama Coronel Olímpio é por um motivo. As coisas não são ao acaso. Então, muitas vezes é fácil, né, pintar tudo de branco em cima, como fizeram na igreja matriz, né? E Sim, apagar muitas vezes a história, porque a gente que não tem o sentimento de pertencimento. Quando a gente tem sentimento de pertencimento, a pertencimento. gente se preocupa com aquilo. É, falando nisso, o IP aqui na praça, no Paço Municipal, ele tá florido? Tá, eu passei lá essa semana, tá florido sim. Conta um pouco desse prêmio e qual a importância dele na sua vida, porque tem um início aí, Sim, né? tem início, né? O que nem você falou. Eu tenho 3 livros publicados hoje, 2 deles de conteúdo jurídico, um sobre a história da Igreja Matriz da cidade de Socorro, e eu tô escrevendo outro, vou lançar um livro sobre a história de Socorro, né? Ele já tá em fase final. Olha, Mas a semente do Augusto Literário, né? Começou quando eu ainda era muito jovem, nem era adolescente ainda, e eu participei de um concurso promovido pela Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, que quando a cidade fez 180 anos. Então, na época, era a prefeita da cidade, ela criou esse concurso, que iriam ser plantadas 180 mil mudas de árvores nativas na cidade para comemorar os 180. Foi uma parceria com o projeto Copaíba. O ipê amarelo é uma árvore típica da nossa região, embora seja do Cerrado, e Socorro tem muito. Entrou na lista das 180 mil mudas que seriam plantadas. Foram plantadas vários de ipê. E ela fez um projeto literário. A Secretaria, na época de Cultura, fez um projeto que quem escrevesse um texto falando da importância de se preservar a mata ciliar, preservar a natureza, iria ganhar um prêmio que seria, além de ganhar um computador, ter a honra de plantar um ipê amarelo no Paço Municipal, que ali na época, né, tinha acabado de ser restaurado o Paço Municipal, reformado. E daí eu ganhei esse prêmio. O meu texto foi escolhido pela Secretaria de Cultura da cidade o e eu nome do texto? 180 anos, Ah, 180 mil vidas, ai, eu, eu né? eu achei lindo. Porque eram as 180 novas árvores. E o projeto tinha esse propósito.
Então, dentro, todas as escolas públicas e particulares de socorro participaram e eu ganhei esse projeto. Eu ganhei um computador na época e a honra de plantar, né, no dia ali do aniversário da cidade, plantar um IP amarelo no Paço Municipal. Nossa, É um, deve ser a coisa é, mais linda. e É um foi muito bom sentimento, porque né? a banda estava lá, tocou o hino da cidade, e ali eu, né, plantei a árvore, ela está ali até hoje. Quem olha de frente para o Paço Municipal é o IP amarelo do lado esquerdo, que faz ali divisa com o prédio dos 40, né? Ali. Eu vou ver. Você sabia, Luquinha? Ele que plantou. É um IP pequeno ainda, né? Porque se for ver, né, a árvore fica bem grande, mas com décadas. Então tá ali. Fizeram até hoje em dia, fizeram um pergolado. Então ele tá meio assim atravessado no pergolado. É. É. Então, você, ó, esse prêmio, você. Acho que você tinha quantos anos? Eu tinha por Criança. volta de. Olha, eu tava acho que uns 13 anos. Então, com 13 anos, o quanto isso. Bom, você já acho que já ia enveredar para o que você. Pela sua história, né? Os 30 anos, 90 em 30. Mas o quanto isso foi importante, que isso marcou, tipo, sua vida. Nossa, Sim. foi o início. E assim, sou muito grato porque eu passo ali, eu lembro disso. Eu quero daqui mais 70 décadas, que daí eu vou estar com 100 anos. Ai, Sete hoje, décadas, perdão, quando eu tiver. hoje É, vive. é. Daqui 7 décadas passar lá, o IP vai estar também com bastante idade, mas eu espero que ele esteja lá, Vai né? estar, com certeza. Eu já não vou estar mais aqui, com certeza, mas minhas filhas estarão. Viu? Sabe, Beluso, o que eu achei lindo, assim, você tem todos esses filmes, você lança todo mês de agosto, Por volta do mês de por agosto, sim, volta do sim. mês de agosto. Tem alguma coisa a ver com o Na aniversário? verdade, acaba coincidindo, né? Porque os nossos filmes são filmes amadores, eu faço todo o roteiro, escrevo, faço a direção do meu elenco de pessoas amadoras, né, que fazem parte desse projeto há 11 anos já em atividade. E sempre coincide a estreia por volta desses meses, porque a parceria que nós temos com o Cine Cavalier Orlando, que é uma coisa que nós temos que tirar o chapéu para esse cinema, que nós temos que ter orgulho também como socorrenses, Nossa, né? O cinema mais antigo do estado de São Paulo, ainda em funcionamento, cinema de rua, ainda em funcionamento, eles dão para o nosso grupo a oportunidade de exibir o nosso filme sem pedir nada em troca. O que que nós pedimos? A pessoa que quer assistir o filme leva 1 quilo de alimento para que a gente depois doe para as instituições da cidade. Então é um projeto beneficente mesmo, só que a gente só consegue realizá-lo com essa parceria do Cine Cavalier Orlando. eu achei muito interessante vocês cobrarem, entre aspas, né, esse alimento, porque todo ano vocês têm arrecadado mais de 200 quilos de Por alimento sessão, sim, por sim, sessão. sim. E essa preocupação que você tem com esse lado filantrópico, né? É genuíno, assim? Você presta atenção no que está acontecendo na cidade? Conta isso, porque você está no mundo fantástico do Almodóvar, eu brinco. É, Como que acontece, né? A primeira vez que a gente começou com essa história de começar a fazer os filmes na cidade de Socorro, nós não tínhamos esse objetivo filantrópico. A gente simplesmente fez um filme e passava, exibia na casa de quem participou. Eu ainda era muito novo. E daí o que acontece, né? O André Marquesi, dono do cinema, um dos donos, são dos 3 irmãos, ele era meu vizinho. E ele hum, sempre conviveu ali, né? Vizinho, um bom vizinho, né? Sempre estava em casa em eventuais festas. Ele acabou assistindo um dia o filme que a gente já fez e falou: por que você não passa isso no meu cinema? Eu falei: nossa, mas seria uma realização muito grande. Mas como que a gente ah, pode passar isso? Porque a gente não pensa em alguma coisa. O filme passar sem um propósito, né? Falou: não vou cobrar nada. Eu falei: não, mas não é essa a questão. Eu também não acho que o meu filme tá bom a ponto de alguém pagar para assisti-lo. Era o primeiro, né? E daí a gente pensou: por que então a gente entendi. não faz assim?
Não é de graça, mas é de graça porque daí as pessoas doam 1 quilo de alimento. Daí a gente pensou, e não, a gente vai manter isso pra sempre, porque daí o povo gostou dos filmes, o grupo terminou aquele filme e falou, nós queremos fazer mais. Daí criou mesmo o grupo para esse propósito, e daí se tornou filantrópico. É, não vou não vou aqui mentir que no início não foi vamos fazer uma forma de arrecadar alimentos. Não, mas se tornou isso. E hoje eu acho que foi um propósito, foi uma consequência que está sendo útil. E por que não continuar dessa forma? Para sempre. Eu disse, o dia que eu tiver que pagar para alguém participar do filme ou receber de alguém pelo filme, eu paro. Porque daí acabou totalmente o propósito. O filme, nosso grupo trabalha com muito mais do que simplesmente fazer cinema. Ali também é uma forma das pessoas se descobrirem, mexe com autoestima, mexe com respeito. Um dia você vai ser o escravo, no outro dia você vai ser o rei no papel, para que todos tenham vez. Então é um trabalho muito grande de disciplina que a gente faz para cada pessoa. Sabe, na mostra de turismo rural, Uhum. tinha umas pessoas vestidas, caracterizadas. E aí eu olhei, eu falei, nossa, o que está acontecendo? Isso me despertou uma curiosidade, uma coisa ligada com a arte, com o tempo, e eles ficaram ali passando. Como que é isso? Porque tem muito artista amador na sua Muito. equipe. Nós somos por volta de 40 pessoas, né? Dentre produção e o elenco mesmo principal. O nosso filme, ele extrapolou o Cine Cavaliere Orlandi. Como já se tornou tradicional, a gente pode dizer que é uma instituição assim sólida já na cidade, né? Assim como todo ano a gente espera a apresentação de teatro da Academia Corpo Movimento da Caroline Pereto, ou do estúdio de dança Roger Crivellini, ou agora, mais recentemente, do Di Balletto, né? Todo ano a gente fala, você já foi no espetáculo da Carol Pereto esse ano? Você foi no espetáculo do Roger esse ano? Não é assim? Todo ano? Todo ano. Todo ano as pessoas perguntam, você já foi assistir o filme do Beluso esse ano? Se tornou tradicional. Então, obviamente, que a Secretaria de Cultura começou também a ter interesse nos nossos filmes, além da exibição do Cine Orlandi. Então, muitas exibições de vários dos últimos filmes também aconteceram fora do Cine Orlandi, a Achei partir de lindo. possibilidades que a Secretaria de Cultura nos deu. Fomos convidados para exibir no Centro Cultural. O filme já participou do Festival de Inverno, do Festival de Verão, na praça. O filme já foi exibido em telão na Praça da Matriz. Então, a Secretaria de Cultura também está junto nesse sentido, de proporcionar outros ambientes além do Cine Orlandi para que o nosso filme seja exibido. Inclusive, agora, a partir de setembro, todo mês, agora, né? O Carlãozinho Coachman vai proporcionar lá nesse espaço da antiga estação ferroviária, no Museu Duas Rodas, nosso filme será exibido gratuitamente, um filme que por mês ao longo legal. daí dos próximos meses e anos. Que legal. Com entrada gratuita para todos mesmo, né? Nossa. Então fiquem atentos que eu vou tentar divulgar todo mês aqui a data É sempre num certinho. sábado, sempre num Sempre num sábado, isso. sábado. Vai ser sempre no meio de cada mês, sempre o sábado de meio de cada um dos meses seguidos. Olha E que nós já temos aí a interessante. sequência dos próximos já. Depois eu mando para Olha, você. manda, porque a gente põe, então, que às vezes é o público que acaba assistindo não está sabendo. Acho Sim, super interessante. sim. E eu falo Beluso, mas é Augusto Beluso, Não, fica à vontade, cada um fala. Os dois são nome, ué, pode chamar do que quiser. por causa do Dr. Beluso. Que você agora descobriu há pouco tempo, viu, gente? Descobriu há pouco tempo que ela trabalhou com meu primo. Então, e por isso que eu, com tanta intimidade. Como você chegou no cinema? Eu cheguei no cinema a partir de trabalhos escolares, né? Aqui do lado de onde nós estamos hoje, né? Aqui na rua Francisco Glicério, tem uma professora chamada Conceição Beneduzzi, que mora aqui ainda. Ai, eu amo! Ela dá aula para minhas filhas, elas são apaixonadas pela professora. A Conceição. professora Conceição Beneduzzi, professora de muita gente na cidade, ainda.
Ela pediu uma vez um trabalho que era pra gente fazer um jornal, como se fosse um jornal de apresentação, igual um jornal nacional, etc. E nós fizemos esse trabalho, e esse trabalho, a professora falou, mas tá muito legal, não só para trabalho, tá legal assim, vocês deviam, né, mostrar isso. A gente não mostrou o jornal para as pessoas, mas a gente daí teve como gatilho a possibilidade de fazer mais trabalhos em vídeo, junto com a professora Lígia Vergal também. Então as duas foram Olha, duas peças-chave que eu sempre menciono porque elas foram a gênese do cinema socorrense hoje, porque elas que nossa, tô despertaram em nós. arrepiada. E daí o que Tô aconteceu? A arrepiada. partir disso, nós começamos a fazer além do trabalho da escola, né? Fazia em vídeo o que a escola pedia e depois em casa, vamos fazer um filme disso, vamos fazer um filme daquilo. E daí aquilo começou a extrapolar até que o André do cinema falou pra gente exibir. 100% amador, 100% empírico, tentativa, erro. Era assim. E acerto depois, né? Então, Sim. no começo as fitas, era fita ainda, né? Filmava com Nossa. câmera de fita. Depois de um tempo que a gente conseguiu, daí foi mudando, né? Foi ficando mais fácil e acessível. Daí começamos com gravação já em cartões de memória, etc, né? E depois passava pelo processo de edição. E uma pessoa muito importante na parte de edição para mim foi a Magda, do Celso Foto e Vídeo, que sempre nos atendeu com as portas abertas ali, horas ali para a gente poder editar os nossos filmes. Você hoje tem a produtora. Isso. É Beluz Beleza. Produções Cinematográficas. É um grupo sem fins lucrativos, né? Já com esse viés altruístico. E nós, como que funciona? Eu faço a direção geral e escrevo os roteiros. Apareço em uma ou outra ceninha do filme só para que registre ali que eu estou presente, né? Além Ah, disso. legal. Mas todo o nosso elenco, vamos supor, se você quiser fazer parte, já fica o convite, inclusive. Ai, eu adoraria. A boa vontade é o suficiente para fazer parte, né? A gente indica qual papel seria possível, você vai atrás do seu figurino, a gente não mexe com dinheiro, então você não paga pra gente. Eu indico qual costureira poderia fazer seu traje, você vai lá e faz. E a gente ali é amador. Temos muitas pessoas do filme que já fizeram teatro, certo? Então tiveram mais facilidade na parte da atuação. O resto foi aprendendo. Hoje eu tenho pessoas que nunca tinham feito teatro e atuam tão bem quanto pessoas que fizeram teatro uma vida, trabalhando ali no nosso elenco. Nossa, o último elenco, eu achei curioso, bastante É bem gente, eclético, né? Nós temos total. crianças e temos pessoas assim bem experientes, né? O Sim. último filme, né, A Lenda do Padre Savério, né, uma história que polula nas mentes do socorrense desde sempre, né? Padre Savério Marcicano. E assim, para todos, eu já até fico o convite de modo geral para o público, sempre que quiser fazer parte, sempre cabe mais um, né? Sempre tem como fazer parte do filme. Então, ó, fica a dica que tem cinema acontecendo na cidade. Cinema, vida própria. Cinema é um mundo paralelo, né? É. As pessoas trabalham no mundo do cinema nosso aqui de Socorro, posso falar por mim, né? Por nós aqui da cidade. E ela descobre que ela tem um talento muitas vezes que ela não tem. Muitas pessoas com problemas de autoestima vieram para o meu grupo e não conseguiam ter uma dicção, não conseguiam falar praticamente, de vergonha, timidez, alguma trava. E isso foi desenvolvendo de tal forma que as pessoas se descobriram e depois foram fazer faculdade do quê? De cinema, de rádio, TV, de artes cênicas. Olha. Todo mundo que já trabalhou filmando os meus filmes, né? Eu posso ficar na câmera, né? Eu sempre ouvi isso. Eu tenho vergonha, eu fico na câmera. Muitas dessas pessoas depois foram fazer o quê? Viraram fotógrafos, viraram filmmakers. Então, isso é muito Nossa. bacana, porque a pessoa descobriu um dom que ela não tinha e ter participado do filme fez com que ela descobrisse muitas vezes o que ela quer passar o resto da vida fazendo agora. Nossa, esse grupo é muito forte, né? Porque quantas vidas você vem mudando? O grupo como um todo, né? Eu falo, eu sou só mais uma ali da engrenagem para ela funcionar. Porque o convívio faz com que a pessoa
quantas pessoas, olha, de verdade, Fran, pessoas que fazem parte do meu filme que eu nunca imaginei que elas iriam comer uma pizza juntas, se não fosse porque quiseram fazer parte do mesmo filme. Isso Com é. ideologias políticas contrárias, com gostos totalmente diferentes. E ali elas sentaram juntas e são amigas hoje, independentemente do que elas pensam. Isso é fantástico. Isso é evolução, eu Isso acho. é cultura, Né? né? É o respeito, não? Respeito. Sim. Então, por exemplo, eu tenho aí pra citar, né? O Júlio Urbano, ele fez alguns filmes pra gente, ele que filmou. Hoje ele é formado em rádio e TV e trabalha com isso. Não tem mais tempo pra fazer os filmes com a gente porque tá trabalhando com isso. Os irmãos Farias, filhos da Elza e do Ulisses, artistas da cidade nas artes plásticas e no teatro. Sim. O Marcos e o César. Hoje eles só trabalham com filme e fotografia e edição. Eles já tinham um talento, tanto que eu convidei eles para fazer o filme. Hoje, imagina, para eu conseguir falar com algum deles, é na amizade para comer uma pizza, para tomar um chopp. Porque o que acontece? Eles são muito requisitados, eles só Super. trabalham com isso agora, né? Quem mais que eu posso citar? Um celeiro para ele também. O Leonardo Bortolasso, ele está fazendo com a gente, né? O Leozinho está fazendo com a gente e ele quer seguir nessa área. Ele que faz a filmagem e a edição dos nossos filmes atualmente. Eu vejo que ele tá fotografando, eu Sim. acompanho, que graça. Sim, então ele tá se descobrindo e o filme foi um incentivo para ele. E hoje ele é o meu braço direito. Eu não faço os meus filmes atualmente sem o Léo estar junto para poder capturar as imagens e fazer a edição. É uma, né, mão. O meu sogro, o Alexandre Paiva, que faz toda a parte de trilha sonora, ele também já era do mundo da música também, mas ele faz toda a trilha sonora agora autoral para os nossos filmes. Então, tomou uma dimensão bem grande, né? Sim, nossa. Bom, falando de filme, o que mais eu quero falar com você? Eu tenho tanta coisa. Manda ver. Eu fiquei curiosíssima com a sua formação na língua italiana. Sim. Apesar do sobrenome, vamos ver, né? E do gosto pela arte sacra, por toda a sua história. Como foi isso? Porque você é formado, você pode dar aula, né? Sim, Uma sim. coisa é você curtir, faça uma aulinha. Sim. Você- O nosso sangue é italiano, da família, né? Assim como o seu Ferragutti, né? Eu tenho do Sim. lado do meu pai Beluso, do lado da minha mãe Pellaceri, né? Então, o estilo de vida italiano sempre foi presente na minha família por conta das nossas raízes. Mas isso começou mesmo, o meu gosto pelo idioma, com a minha tia Irlene Pellaceri, né? A saudosa tia Irlene Pellaceri, que nos deixou há poucos anos ainda. E ela foi atrás de realmente conhecer a gramática italiana com profundidade, porque era um desejo dela lecionar o italiano. Então ela fez cursos do idioma italiano no Círculo Italiano, lá em São Paulo, onde é o prédio do Terraço Itália, onde é a Sim, sim. embaixada, etc. E ela se formou com a diplomação para lecionar italiano. Ela tinha alunos de maneira altruística também, Olha, lecionando tanto na Sociedade Italiana quanto no Centro Cultural de Socorro, como também até em Monte Sião. Ela dava aula para grupos que queriam aprender o italiano. E nós da família fomos agraciados com a boa vontade dela. Ela lecionava toda terça-feira para todos da família que quisessem ter aula. Então nós nos reunimos na casa dela toda terça-feira às 7 horas da noite, né? Acabava a novelinha dela, ela já estava apta para dar aula pra gente. A gente sempre levava alguma coisa para comer, né? E daí ali eu tive o meu primeiro contato oficial, gramatical com o italiano. E a aula dela não era só do idioma, mas era também o idioma aplicado à cultura italiana. Nós aprendíamos sobre a Itália em italiano. E nós fizemos isso por muitos anos. Até que depois, quando eu fui fazer a faculdade em Campinas, de Direito, na PUC Campinas, sou filho da PUC Campinas, filho da puta. daí eu me matriculei na Casa d'Italia, que é uma instituição reconhecida pela embaixada italiana
e certificada pela Embaixada Italiana. Então ali tem vários cursos de italiano. Tem curso para viagem, tem curso de 6 meses, tem curso de 1 ano. Eu fiz o curso extensivo, o curso que durava 6 anos. E daí, quando eu terminei o curso, eu recebi essa habilitação, porque é uma escola, né, que é habilitada, habilita, né, o professor de italiano. Então, ao longo ali de 6 anos, além eu terminei a faculdade em Direito, não tinha terminado ainda o curso completo dessa modalidade que eu escolhi no italiano, né? E daí, fora isso, eu gosto muito de lecionar. As pessoas falam que eu sou um bom professor. Então, Você por é. conta disso, eu sempre quis dar aula, eu sempre quis a docência. Então, junto com isso, eu dou aula na faculdade de Direito, mas eu também sou professor de língua e cultura italiana. Então, tenho vários alunos, seja na modalidade online, seja na modalidade presencial. Tenho alunos aqui em Socorro, alunos em Campinas também. Olha, aqui em Socorro eu não sabia. Sim, sim. Onde você dá aula? Então, depende muito da necessidade do aluno, né? Geralmente eu vou até a casa do aluno para dar aula para ele, ou a gente faz online, que também eu possibilito essa ferramenta para caso seja difícil locomoção, a gente faz a aula online. Não Aqui em Socorro sabia. quase sempre é presencial, porque a cidade facilita isso. Meus alunos de Campinas não, daí eu já tenho que dar aula online. Nossa, que incrível, eu não sabia disso, que era. Eu tô falando que eu sei que ele é um bom professor, porque eu já fiz um curso com você de roteiro. Ah, você estava presente no dia que a gente. Tava. Sim, naquele projeto que era do Cine de 1 Minuto. Em 2017, acho. 17, se eu não me engano. Sim, sim. Eu dei o curso de roteiro e de ficção. É, Foi, eu foi. tava e eu fiquei encantada. Sim, sim. Eu lembro É. até Foi bem hoje. lúdico, não? Foi bem lúdico Foi aquele. bonito, sim. Foram 4 oficinas, né? Foi uma de roteiro de ficção, que era minha. Foi curso sobre fotografia no cinema. Elton Benatti foi meu parceiro Lembro, nos filmes sim. durante muito tempo. Depois tinha roteiro de documentário com a Rose Cussala. E depois de Verdade. edição com o Gabriel Reis, né? Sim. Foram 4 encontros. Olha, podia ter de novo, né? Não vai ter É. de novo? Ah, só precisa agitar aí para que a gente faça de novo. É que tinha, né, esse projeto desenvolvido pela Marinilda Bulé, do Instituto Totem Cultural. Era o filme de 1 minuto. Nós tivemos, acho que, se eu não me engano, 3 edições. Eu fui jurado nas 3 edições e os jurados davam o curso para quem fosse participar. E agora eu participo da parte do Fest Help. Eu sou um dos jurados do Festival de Teatro de Socorro também. Também tem uma passagem pelo teatro, né? Então, nós somos jurados fixos. Eu, a Elza Farias e o Luiz Pereto. Nós somos os jurados fixos do Fest Help. Isso, Timaço. eventualmente, tem jurados convidados, né? Além de nós. Olha, estão gostando? Mandem perguntas e o Belusso vai responder, Isso. né? Tá tudo certo, Luquinha? Tá? Tem tempo? Ai, que delícia! Então, Nossa, parece que eu tô aqui há 20 minutos, não há 1 hora. então eu pergunto porque eu perco a noção do tempo. Então. Às vezes eu vou. Ô, Beluso, e como que vai, assim, na cidade? Você está desenvolvendo agora um outro filme? Sim. Conta um pouco. Agora nós terminamos aí o filme do Padre Savério Marcicano, teve uma aceitação muito boa. Nós tivemos em 2 semanas que ele foi colocado no YouTube, para quem não assistiu, né, nos outros meios, nós tivemos 10 mil acessos. Em 1 semana, um filme de 1 hora e 40 minutos, né? Isso é bastante. Então teve uma aceitação boa. Agora nós estamos partindo para o próximo filme. Ele vai começar a ser gravado a partir do final desse mês de setembro. E eu acho que as gravações vão até janeiro, fevereiro do ano que vem. Porque a gente só grava aos domingos. Porque como cada pessoa do elenco tem um outro ofício, além de ator do filme, nós não conseguimos gravar ao longo da semana. Então, por conta disso, até fevereiro a gente consegue terminar. E daí, depois disso, a gente vai para a parte da edição, né? A parte da edição ela é uma parte mais demorada, mais trabalhosa, e a gente acaba aí
estreando o filme, ficando pronto para agosto do ano que vem, né? Por quê? Porque Porque coincide aí, o tempo da edição é mais demorado, porque é a assinatura do filme é a edição, naquele momento, né? sim. Luquinha, você quer subir um pouco o microfone dele? O áudio tá ótimo? Ah, então Tá tá bom? bom. Ah, então permanece assim. Tá dando para ouvir? E sobre o seu livro sobre a história de Socorro. Ah, sim. Eu brinco, né? Eu não escrevo nada que as pessoas não me contem, porque eu tenho a parte de pesquisa, eu faço as pesquisas na Sim. cidade com os materiais disponíveis, jornais, livro do tombo da paróquia, ahn, atas da Câmara Municipal desde 1870. Então, a história da cidade eu pesquiso nisso. Mas eu Nossa, acho que é as fontes. impossível escrever sobre socorro se você não conhece as pessoas certas. E essas pessoas estão ficando mais escassas com o passar do tempo. Por quê? Porque Sim. já são pessoas com idade avançada. Então, o que eu percebo? Tudo que nós podemos reunir de informação para registrar tem que ser o quanto antes. Porque muita coisa da história do socorro não está nos documentos escritos, está na lembrança dos socorrenses. Então, se não tem ninguém para escrever lá, pegar o bloquinho, escrever e ir atrás, daqui a pouco se perde aquela informação, porque ninguém escreveu. Então, o meu trabalho é assim, uma luta contra o tempo para escrever tanto o livro sobre a história da Igreja Matriz, quanto o livro que eu estou escrevendo sobre a cidade como um todo, está sendo da mesma forma, o mesmo método. Nossa. E sabe uma coisa que eu tinha, agora você me fez lembrar. Eu pensava isso do meu avô, Hum, eu tinha que gastar tempo com ele, anotando. E eu nunca fiz. E quanta coisa se foi com ele, né? sim. Acho que se. Olha, o Toninho Ferragutti, eu vou falar, quem está escrevendo a história de Socorro se chama Augusto Beluso e está na minha frente. Porque ele presta muita atenção nisso, na Sim. história da cidade, como É. que tá. E o seu Pedro Ferragutti, né? O pai dele também Sim, tem uma contribuição muito importante para a cidade de Socorro, né? O hino da nossa cidade é uma música sim. que ele fez, né? A letra do hino da nossa cidade traduz bem o que é socorro, é festa e sol, né? A letra não é do Pedro Não. Ferragutti, né? Do Aloysio Douglas Ferrari. E, e nós temos também uma música muito bonita que o Pedro Ferragutti fez, que é Saudades de Socorro. Né? Uma das músicas que. A música que eu Nossa. acho mais bonita é Saudades de Socorro. Agora a que a gente mais ouve é o hino, porque é o hino da cidade. E Nossa, nem foi escrito para ser o hino. Né? era demais, né? É, Socorro tem muita história. Vocês estão pensando o quê? Como você imagina Socorro? É difícil perguntar isso e eu acho que é mais difícil responder. Mas o que você sonha para Socorro para os próximos 30 anos? Eu acho que não é tão difícil assim de responder, levando em Uhum. conta o que eu gostaria que fosse, né? Eu sou otimista, então eu vou falar para você o que eu gostaria que fosse pro lado bom, né? Com Não, certeza. então, assim, o que eu percebo? Eu percebo que a nossa cidade tem um potencial cultural quase que inesgotável. Então, eu acho que a gente não deve condecorar apenas um segmento cultural, uma classe cultural, um tipo cultural. Nossa cidade é eclética, é um caldeirão de artistas. Então, o que eu gostaria de Socorro daqui 30 anos? Que estivesse no mapa do turismo cultural. Nossa, No mapa do turismo cultural. Porque é um turismo que atrai coisas para a cidade que ajudam a cidade a manter as suas tradições. sim, Ela pode prosperar, mas uma cidade que é referência na cultura nunca esquecerá sua história. E ela vai entrar para o mapa e o turista que vai chegar em Socorro vai ter um perfil que eu acho que contribui também com esse cuidado da cidade de sim, Socorro, entendi. né? A gente percebe hoje que o turista vem para Socorro para, entre aspas, estar nas margens da cidade.
né? Se ele vier até, por Isso que exemplo, me deixa triste. ele não conhece, ele não sabe que tem casarões históricos na cidade, que tem um museu na cidade, que tem exposições nesse museu, que temos o centro cultural, que temos um coreto na praça. Isso é importante, trazer esse turista para essa parte cultural. Porque é o que eu falo, o Esporte e Aventura fez com que Socorro desenvolvesse, crescesse. Não tem que parar, mas já está consolidado. O Esporte e Aventura está consolidado. Vamos então agora fazer com que o cultural cresça também. Socorro, cidade de cultura. Olha, essa conversa é muito importante para uma reflexão sobre como seria essa cidade, É. né? Porque, né? O rodeio é cultura? É cultura. Cultura. Mas o que acontece? É um fenômeno que, como acontece em Socorro, acontece em Barretos, acontece em Jaguariúna, grandes nomes do rodeio. É o mesmo tipo de evento que acontece em cidades. Todas as cidades é o mesmo estilo, o rodeio, certo? Sim. Né? Agora vamos pensar. A festa de agosto. A barraca das bonecas. Ai, é coisa mais linda. Eu levo minhas filhas, mas tinha que voltar a ser a barracona. Eu sou. Coisa de Socorro. A congada tocando no domingo na praça Nossa. é coisa que só tem em Socorro. Tem em outras congadas, mas cada cidade tem a sua. Eu estou dizendo o quê? Olha, Socorro tem isso que não tem em outro lugar. Olha, Socorro tem essa característica que não tem em outro lugar. Eu não estou dizendo acabe com isso, acabe com aquilo. Mas eu estou Não, dizendo que somar. esses grandes eventos, eles acontecem em Socorro, mas eles acontecem de maneira igual em outras cidades. Agora, tem coisas que só acontecem aqui, que o povo precisa querer vir para cá para ver isso. Socorro onde ainda se vive, não é? Então, por quê? Porque tem coisa aqui diferente. E tem muita coisa diferente. Temos artistas daqui. Em todos os segmentos. Em todos os outros segmentos. Qual cidade do Brasil, assim, você tem alguma predileta que você olha e fala, nossa, essa cidade é um brinco? Muitas vezes as cidades perdem a identidade também porque o turismo explorado nessas cidades, elas acabam por sufocar a verdadeira identidade e fica um modismo em cima daquela cidade que não representa o que ela é de cultura. Mas uma cidade que eu tenho como um padrão muito legal é Tiradentes, em Minas Gerais. Nossa. É uma cidade que eu amo bastante, gosto muito. Sempre que tenho oportunidade vou pra lá. É longe, mas vale a pena. É uma cidade pequena. É uma cidade que, de certa forma, não aceitou um crescimento e acho que por isso que ela se torna um brinco. Claro que está na moda atualmente. Então, é claro, os hotéis ficam mais caros, etc. Mas isso é uma outra questão. Agora, é uma cidade que eu tenho como padrão, como referência. Gosto muito da cidade de Tiradentes, em Minas. Olha. Acho que é bacana. Sabe outra cidade que eu gosto? Monte Alegre do Sul, se quer um exemplo mais perto. Olha aí, pra não falar, mas daí tá sendo muito ideal, o Augusto tá sendo muito ideal. Tiradentes se desenvolveu, é uma cidade que teve hotéis, isso aqui. Tá, vamos pegar Monte Alegre? É difícil até achar um hotel ali, né? Poucas pousadas. Tem a festa do morango de maneira tradicional, bonitinha ali. É a cidade presépio que fala, porque ela é tão arrumadinha, né? Sim. Olha que bonito que é. O povo vai ali simplesmente porque é Monte Alegre. Ué, vai falar que não. Não é? É uma típica cidade do interior. Nós temos muito a aprender com Monte Alegre. Não é verdade? Sim. Inclusive, eu já fiz o convite para o prefeito de Monte Alegre, Rodrigo. Fica novamente, não sei se ele é candidato, se ele não é, totalmente aleatório. Eu adoro e eu acho que ele está fazendo uma boa gestão. É verdade, eu também concordo. Já pensou que fantástico se reativassem a linha mogiana de Socorro para Monte Alegre para fazer o passeio de trem? Nossa! Né? Nós temos o trem. Não, o trem não podia estar no Monjolinho. O trem está muito perdido lá. O trem, a estação de trem é ali, né? O trem nunca passou lá na Pompeia, não é verdade? Então, O trilho do trem é ali na estação. não tinha que estar para cá? Na minha opinião, eu acho que seria mais adequado. Por que não fazer um vagão restaurante? Já pensou que bacana? Nossa. Então, gente, várias ideias de turismo, de
de tudo. São ideias, não é verdade? São A ideias. ideia Independentemente do direito de cidadão que eu tenho de falar o que eu acho que é legal para a cidade. Mas eu acho que é sobre isso. É. É sobre a nossa contribuição é falar o que a gente pensa, Sim, né? Amparo, eu acho que é uma cidade que está crescendo muito, 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 que eu assusta, mas os casarõezinhos, sim, ainda sim. está tão, É. tão preservado, Enraizado, né, na enraizado. cultura. Aqui eu fico louco da vida quando eu passo e vejo que alguém tá Nossa, destruindo uma casa antiga para fazer aquelas casas todas padronizadas de hoje em dia, todas retas, né? aqueles caixotes. Ih, meu Deus do céu, nem vamos comentar. Que parece forno, micro-ondas e air fryer, eu brinco. Com micro-ondas. Agora, daí a desculpa é sempre essa. Ai, mas tá caindo, não é? Ai, mas tá caindo. Precisou destruir porque senão ia cair um tijolo na cabeça de alguém que Tá passa na caindo porque rua. ninguém preservou. Então, você que é dono de um imóvel que é patrimônio, que é antigo, me desculpe, se é um seu é um dever, né? Você mantê-lo. Senão, você passa pra frente, né? Passa pra frente. É. Momento de desabafo. Não, mas eu acho importante que recentemente aqui na Marechal derrubaram uma casinha, até o Jairo Bosnick, a Elza Farias, todo mundo passou lá, foi a maior reivindicação, assim. Nossa senhora. Mas E vai perdendo, né? E a gente fala, mas é uma casinha tão pequena, mas tem o seu valor. Ou a gente só vai manter o quê? As mansões antigas? Aquela casinha pequenininha, né? Aquilo lá faz todo sentido. Aquilo lá é a cidade. Não, e por isso que eu citei Amparo, porque para as pessoas, sei lá, pro a popular, né? Ah, não, o desenvolvimento tá com aquela no caixote. Não tá no caixote, tá na casinha. Sim. Outra coisa, o povo briga comigo, fala assim, tem que ter carro bom. Mas é verdade. A nossa cidade, a zona central, na minha opinião, tá? Sem aqui falar de conhecimento técnico. Não tenho, já estou assumindo, não tenho conhecimento técnico nessa área. Mas eu acho que a Rua 13 e a Rua Campos Sales, ao redor das duas praças de baixo, né? A Praça da Delegacia e do Fórum, deveriam ser com rua de paralelepípedo. Até porque o paralelepípedo está ali embaixo. E outra coisa, a gente presenciou nos últimos anos grandes fenômenos de enchente. Por quê? A cidade, a água chove muito, escoa tudo, vai Não para a drena, calha do né? rio. Agora, o paralelepípedo pode até levar mais de um dia, mas aquela poça que tá lá, ela vai sumir depois. Vai. Eu não entendo, eu tô falando de maneira chutando aqui. Posso estar totalmente equivocado. Não, Mas, mas faz falta. na minha opinião, depois que arrumaram, asfaltaram a subida ali do Morro do São Bento, eu achei que muito mais alagou a Praça da Delegacia do que quando não tinha asfalto. Minha opinião. É verdade que ali era uma É. das últimas, né? Então. Eu já... Amparo, Monte Alegre, tudo Paralelepípedo. com paralelepípedo, Total. né? Total. E é pra sempre, né, o paralelepípedo. E né? até nas ruas, nas avenidas, Amparo tem avenida de paralelepípedo. Sim. Daí fala, mas isso é muito absurdo, vocês não podem querer voltar como era. Tá bom, eu só tô dando a minha opinião. Porque estão perguntando, tá? Ela tá perguntando pra mim. Não, pode, pode. Ué. Pode. Então, Nossa. mas é assim, né? O paralelepípedo, na minha opinião, faz parte também da arquitetura da nossa cidade, Sim. né? Não tô dizendo que abrir um novo condomínio tem que ser colocado paralelepípedo no asfalto. Claro que não. Tô dizendo, Não, né? A cidade já foi concebida para ter paralelepípedo naquele momento, as ruas já foram assim. Hoje em dia eu não poderia construir tão próximo ao Rio do Peixe como a cidade foi concebida lá em 1829. E eu já sou mais radical e eu falo isso há anos. Aproveito a presença do Beluso aqui. Eu já acho que aqui a Campos Sales e depois a Rua 13 deveria ser só pedestre. Ainda pedra portuguesa, tudo desenhado. Aí os comerciantes vão me linchar. Eu perco o parceiro do Pó de Frango. Não pensei sobre isso, mas acho que assim, não digo, não poderia fazer boulevard, então, na minha opinião, então, e passar um carro só, entendeu? Não ter vaga para estacionar. Nossa, porque daí o comerciante também fica feliz que a pessoa passa com o carro na frente da sua vitrine e vai conseguir. Mas o pedestre também passa, né? E vê o que tem ali à venda. Porque eu tenho duas, né? Então,
A gente não cabe nas calçadas de socorro. Não passa. Ou tem árvore ou tem poste, né? Não dá pra. Porque somos, né? A gente anda agarradinho, assim. Então, Mas seria é bacana de fato, porque a cidade tem que ser concebida para o pedestre primeiro, né? e Tipo, não é não vai ter lugar, turística. não vai é ter lugar turística. para estacionar. Mas a gente tem a Zona Azul agora. Resolve bem o problema, né? Viu? Posso fazer uma pergunta que não tem nada a ver com a nossa pauta? Vai, Para fale. onde vai o dinheiro da Zona Azul, você sabe? Não, é uma empresa, né? Uma empresa particular que tem uma parceria, Mas, um convênio com a prefeitura. mas não é reinvestido na cidade? Não, é uma. Pelo que eu tenho conhecimento, tá? Ah, A prefeitura deve, por algum processo de licitação, ver qual empresa ali que executa esse serviço de fazer, né, a Zona Azul, de multar, etc., faz uma contratação e a empresa explora, é uma empresa particular que explora. e esse Pelo que eu sei, dinheiro é não isso. reverte para a cidade? Se a Zona Azul fosse da prefeitura, né, fosse Hum, do departamento de trânsito, sim, mas pelo que eu sei, é uma empresa particular, porque nós temos, quando a gente abre o aplicativo da Zona Azul, nós vemos que a gente tem que colocar em qual cidade que a gente quer. Ou seja, ah, é uma empresa que está em outras cidades também que executa esse serviço, entendi. né? Deve existir várias que executam esse serviço, né? Essa é uma Não é um questão. órgão de prefeitura, você concorda comigo? Quando a gente vai pagar a Zona Azul, né, é uma empresa particular, a gente não vai em nenhum departamento de trânsito da prefeitura de Socorro. Entendi. É feito um Ah, convênio, penso eu, não, tô chutando também, mas ah, que eu sei que não é da prefeitura, não é uma empresa contratada para isso. tá bom. Tá. É só uma. Era uma dúvida que eu É, tinha há muito tempo. E sim, calhou é. deu. Não sei no passado como era, porque no passado era aquele, né, coisinha físico que você assinava quantas horas, né, e colocava no Sim, vidro do carro. Agora não é sim. mais assim. Não. Eu pensei que parte da Zona Azul fosse revertido para benfeitorias da via pública. Daí eu já não sei, Pode ter? pode ter alguma cláusula aí, alguma Hum, questão voltada para que fosse aquela empresa que tanto vai para a prefeitura. Eu não sei dizer, não sei. tá. Também nem é do departamento do mestre, né? Peluso, dos seus, né, dos últimos 10 anos, você teve, entre tantas coisas, mergulhado no cinema. Uhum. Tem algum cineasta, algum tipo de cinema que você se influencie? Porque Olha, quando eu escrevo os meus filmes, eu escrevo dizendo, levando em conta duas coisas. O que eu gostaria de assistir e depois disso, o que eu posso executar na minha realidade aqui em Socorro com o elenco que eu tenho, com a produção que eu tenho. Então, quando eu vou escrever os meus filmes, eu me inspiro, claro, todos os filmes são de assuntos que eu gosto. Não teria sentido se sou eu que escrevo escrever algo que eu não goste, certo? E dentro da possibilidade. Eu já gravei filmes até que se passaram no Oriente Médio e tinha deserto em Socorro, né? De que forma? A gente conseguiu fazer um cenário para isso. Idade Média, nós já fizemos um filme chamado Perpétuo, que foi gravado no porão da Escola Coronel Olímpio Gonçalves dos Reis, em parte de floresta de eucalipto na cidade. Então a gente possibilitou o cenário dentro do que eu posso. Não posso fazer um filme, sei lá, estilo Star Wars, ficção científica, porque eu não vou ter daí recurso na edição para que isso se torne real, sim, beirando talvez alguma coisa ridícula se não for bem executada. Então, agora, como inspiração, né? Eu gosto de determinados gêneros, né? Mas eu percebo com o tempo que o socorrense gosta muito do gênero comédia, é engraçado, né? Quando os meus filmes têm coisas divertidas, o povo sai do cinema falando que aquele filme foi o melhor. Ao passo que se eu coloco um drama, um suspense, as pessoas gostam, mas elas não estão ligando muito para a qualidade em si. Elas gostam de dar risada quando elas saem do cinema. Eu percebi isso nos últimos 5 anos. Então, se eu quero fazer algum filme de suspense ou de drama, eu tenho que colocar pontos engraçados no meio, porque o nosso público imediato é o socorrense. Então, também nós temos que tentar fazer com que seja legal para eles. E eu vejo que para o socorrense o legal é bem o que é engraçado. Curioso isso, né? curioso. Mas como inspiração, né? Eu gosto muito, eu gosto do Tim Burton
como Uhum. diretor. Eu acho que ele é fantástico nesse segmento de filme que ele faz. Eu gosto muito do Peter Jackson. Adoro o Peter Jackson. É. O George Lucas, tá? Então, assim, são algumas referências de gêneros que eles fazem que eu gosto bastante. É fantástico, né? É, fantástico. Agora, a Fantástico. parte clássica, né? Daí, muitos consagrados. Que nem o meu filme favorito é o Ben-Hur, mas não é o Ben-Hur dos anos já 2020. É o É Ben-Hur o de Ben-Hur. 59, aquele que ganhou 11 Oscar, né? Que junto com o Titanic e o Senhor dos Anéis foram os filmes que mais ganharam Oscar na história do cinema. Então, e ali o que que é? O Ben-Hur, em devidas proporções, é o que a gente tem em Socorro, porque não tem um computador para colocar o fundo verde e multiplicar em 1000 pessoas. Se eu preciso fazer, sei lá, alguma cena que eu tenha que ter tantas pessoas, cada pessoa lá é uma pessoa real, não é uma tela verde com multiplicações, né? Então, eles faziam o cenário muitas vezes com isopor, cenário real, colocava naqueles circos máximos 20 mil pessoas. A gente, para fazer, sei lá, uma sala lotada, um restaurante lotado, a gente tem que chamar figurantes de socorro para encher o espaço, porque a gente não vai colocar computação gráfica, né? Então, por isso que eu falo, a minha inspiração são esses filmes que na época em que não se tinha ainda o que o computador faz. Porque a gente não tem recurso para isso, a gente faz dentro da possibilidade. Então, não seriam assim efeitos cinematográficos. Na verdade, são efeitos práticos, né? É na real que a gente tá fazendo aquilo. Nossa. E tem um diretor de teatro que está nos assistindo. Mandar um abraço para ele. E ele tem um roteiro que ele vai te oferecer logo. Ah, A é? gente andou conversando. Deixa em surpresa. Quem será que tá assistindo a gente? Tá, nos bastidores aqui, depois eu te conto. E Não do vou- teatro? Ah, eu vou ficar sabendo depois? No fim eu fico sabendo ou No não? fim, você fica sabendo, ele vai comentar. E, né? É bem bacana, eu acho que tem tudo a ver com a sua. Eu já apresentei vocês. O Luquinha conhece. Depois a gente conversa. Não dá pra saber, não conseguiu fazer a leitura. Eu sou Eu não sei quem é, não sei quem é. Sou péssima, eu vou te apresentar. E eu queria saber do direito. Sempre foi um sonho ser professor? Isso eu queria. Sempre foi um sonho, Sim, né? sim, as pessoas perguntam, mas você não quer prestar concurso público? Você não quer, né, nenhuma carreira de concurso público? Não. Por quê? Porque hoje o direito acabou aquele saudosismo, aquele preciosismo de colocar até poesia na petição inicial. Hoje as pessoas estão no mundo do direito todas atrofiadas no sentido de não tem tempo para nada. Então hoje a arte do Nem para ler o direito, processo quem vai julgar, né? Eu tô um pouco chateada. a arte do direito na prática acabou. Hoje em dia é burocracia. A aplicação do direito, o trabalho do dia a dia jurídico é burocracia. Eu não sou feito para burocracia. Eu gosto de pensar o direito. Eu gosto de sugerir como poderia ter sido. Então, eu gosto de estar em sala de aula, porque na sala de aula eu não preciso mostrar para os meus alunos o que eles vão necessariamente ter todo dia lá. Eu posso, naquele momento da sala de aula, eu tenho o dever como professor de pensar como poderia ter sido, de sugerir como poderia ter sido, de fazer com que eles façam uma reflexão, porque no dia a dia depois eles vão ter. Então, claro, de modo prático, também tenho o dever de mostrar a eles como é, mas é só em sala de aula que a cabeça da gente pode ampliar para o macro e não ficar no dia a dia lá tirando cópia, pensando em coisas práticas. Nossa, que bonito isso. Então, o papel do professor é fazer com que o aluno saia com perguntas na sala de aula, para que ele possa pesquisar, porque o tempo, a carga horária que se tem é insuficiente para responder todas elas. A gente faz a faculdade para quê? Não é para afunilar, é para fazer o contrário, Expandir. ampliar os horizontes. As pessoas mais inteligentes são as pessoas que mais fizeram perguntas, né? Então, o que isso serve? Serve justamente para que faça esse trabalho
e que a pessoa possa evoluir dentro daquilo. As pessoas hoje vão se tornando tão especialistas. Tem, por exemplo, o especialista naquilo, na unha do dedão do pé, certo? Agora, por que às vezes a gente gosta de ir num clínico geral? Por quê? Porque tem uma visão macro. Não estou criticando, que ótimo, ele vai fazer a cirurgia na unha do pé melhor que qualquer um. Sim. Mas a gente sempre tem uma preocupação de especifica. Nossa, Você vira um isso que você robô está depois. falando cabe muito para a geração essa da internet. Que é tudo tão específico que tá. Não, pode, Fran. Ai, por que não é específico de algum assunto? Eu falo, porque eu não gosto de ser. Eu gosto de conhecer todo mundo. Então, e na faculdade a gente pode fazer isso. A gente na faculdade tem que expandir. As principais teses na parte acadêmica sempre começam com uma pergunta, com uma hipótese. Quando existe uma hipótese, ela ainda é uma hipótese, não é uma certeza. Portanto, é uma pergunta. Então, o que acontece? Aquilo vai construir um raciocínio. A partir do momento, E as possibilidades e tudo, né? se o Tudo. professor for justamente a aplicação, aquela coisa, eu tinha um professor que falava assim: qual é a utilidade de você saber todos os artigos do Código Civil? Nula. É o Nula. quê? É igual alguém que sabe a lista telefônica de cor. Por que precisa saber? Se você pega a lista e depois olha. Então a gente tem que saber além daquilo, né? Vem dessa curiosidade o seu flerte com o direito internacional? Também, né? Não deixa de ser, porque Ai, eu achei. consuetudinário, sem sombra de dúvidas, a gente não pode só se basear na lei positiva, né? É que o assunto daí vai ficar muito técnico aqui, mas, Que legal. mas é o que eu falo. Na minha opinião, eu como professor, a gente tem que mostrar o macro, né? O mínimo, o micro, deixa que cada um vai seguir para aquilo que tem a maior aptidão. Mas a gente já ali, vive no micro. mas daí é bacana, porque daí as pessoas saem com essas questões, esses questionamentos. Tem um ditado italiano que diz assim: chi domanda, comanda, né? Quem pergunta, que manda, né? Quem faz as perguntas é sempre quem tá mandando, não é verdade? Aqui não é o Podfã? Então, você tá perguntando. Por isso que eu estou no seu programa, porque quem pergunta, manda. Certo? Aqui é democrático. Não, mas você entendeu o que eu quis dizer. Entendi. Você que tá conduzindo, certo? É meio esse ditado, né? Quem reflete, Sim. manda. Por isso que eu falo para os meus alunos. quem Não manda. existe pergunta boba, né? Você perguntou, pronto. Nossa, eu sou super dessa linha. Eu sou perguntona, Uhum. Aí tem que ser. né? Estão gostando? Por mim, eu fico aqui mais 10 horas. Quero agradecer os parceiros, todos, R3 Internet, com o Luquinha aqui, Socorro em Pauta. Olá, Luquinha, vou lendo. Vilaie, doutora Patrícia Mantovani, Mais Socorro e Circuito das Águas. São os nossos parceiros que... Toninho Tintas, o Elvis estava no Fanuel, não encontrei com ele ainda, mas deve ter voltado macio. B12, eu agradeço a todos. Eu acho que... Olha lá, o Jó... Sabe, Beluso, sem a iniciativa privada, a gente não vai muito longe, né? Sim. A gente tem que... Por mais que você execute... Então, eu dou muito valor para as pessoas que me ajudam. Não, mas eu vejo como uma ajuda. Mas é muito importante porque eles incentivam conversas como a nossa de hoje, eles incentivam a Manuzinha. E eu fico batendo nessa tecla. Você apoiar um projeto como o meu é apoiar a cultura. Porque eu sempre estou trazendo né? Eu, Francine, mas não sou eu, é o Podfran. Então, eu sempre agradeço com muito carinho a parceria, as pousadas,
Às vezes tem gente que precisa pernoitar na cidade, o FM Tour, porque o FM Tour? Porque às vezes tem entrevistado que vem de fora, tem entrevistado que não sabe onde fica Socorro, aí eles vão buscar, trazem. Então, você você sabe a importância Sim, disso. nos nossos filmes também funciona dessa forma. Só que né, como que as pessoas ajudam, a iniciativa privada ajuda no nosso projeto beneficente? Eu preciso fazer uma sala para determinada cena. Eu preciso de um tapete. Um exemplo. Hum, Eu vou até algum comércio da cidade que venda tapetes e pergunto se ao invés dele me dar um dinheiro, eu uso o tapete dele e eu coloco o logo dele na abertura do nosso filme. Então ele me empresta aquele tapete, a gente usa, é o nosso patrocinador. Eu preciso, sei lá, de um lampião, como foi no Padre Savério. Eu fui lá na Agropesc, emprestei um lampião, em troca de usar aquele lampião na cena, eu coloquei o logo da Agropesc, que é uma pessoa que sempre ajuda a gente, o pessoal da Agropesc, a Neide, o sim, Ronaldo. Então, esses exemplos fazem com que a gente possa realizar o nosso sonho, realizar o nosso propósito, tendo o apoio das pessoas sim. que incentivam a arte. E é super importante, né? Senão, Claro. imagina se tivesse que comprar tudo. Não, imagina. E todos aqui, os artistas da cidade, são bem patrocinados nesse ponto, né? O comércio de Socorro, o pessoal que trabalha com o comércio, é um pessoal que realmente está interessado nessas atividades culturais. E isso é muito importante, porque é disso que a gente consegue fazer com que a nossa arte seja possível dentro da realidade. Então, estamos falando sobre qual a possibilidade. A possibilidade é que daqui 30 anos, Socorro seja referência de cultura nacional. Isso. Se não for para ser nacional, que seja pelo menos de Socorro, que seja pelo Não, menos do Socorro só tem circuito. uma no Brasil. Pois é, então, Tem mas Socorro do México e Socorro do Brasil, só tem uma, só tem gente. duas. Mas seja referência, mais uma referência que existe no Brasil como cidade cultura. Conversei com o doutor Augusto Beluso. Pode falar doutor também. Pode. Ainda não tenho doutorado, tá? Não tem doutorado, mas ele tem a OAB daqui de Socorro, que Sim. você recebeu. Sim, Não tem sim, doutorado. Mas... sim. Sou habilitado para advogar, né? Mas Embora, não tenho tempo para advogar. Né? Eu escolhi a parte da docência. Então, a minha parte jurídica é a docência, né? Eu brinco com os meus alunos. Quando eu entro na sala de aula, os alunos perguntam assim: o senhor trabalha ou só dá aula? Também. Daí eu falo assim: não trabalho, só dou aula. Nossa, eu imagino, eu sou filha de professora, imagina falar isso. E é assim. Né? Mas tudo bem, faz parte. Que bom que eu não Nossa. trabalho, né? Acho que é por isso que eu sou uma pessoa realizada aos 30. Por isso que ele tem tempo para fazer as coisas. Viu? Quero agradecer imensamente a sua presença. Eu acho que cada palavra sua foi de muita contribuição para a nossa cidade, até para os futuros políticos aí, o que eu mais tenho pensado, sabe, Beluso? Eu falo assim, viu, você quer, por exemplo, o pessoal vem pedir voto, tem 150 candidatos, fala assim, qual é o seu plano de governo? Então, assim, você deu muitas ideias, das suas ideias dá para sair uns 20 planos de governo diferentes. Uhum. Então, que desejo de coração que as pessoas aproveitem, porque eu também desejo isso para Socorro, para minhas filhas, para quem vai nascer. Eu acho que uma cidade com cultura é uma cidade civilizada, é um lugar agradável, onde há respeito, né? Onde floresce os ipês. Isso, é verdade. Eu que agradeço por essa oportunidade. A gente brinca que há 3 anos nós estamos tentando gravar esse programa, mas por conta da pandemia não foi possível antes. Verdade. Mas tudo tem um momento. E eu acho que esse seja o momento. E acredito muito nisso, né? Nessa questão de nada acontece por acaso. Então, se o nosso programa, né, que está sendo exibido, transmitido agora, hoje, ele possa atingir
Qualquer pessoa que queira fazer o bem por socorro e que alguma das coisas que nós dissemos aqui possa ser levado em consideração, porque tem utilidade ou não, eu acho que já valeu. Então, eu agradeço muito por essa oportunidade, já me coloco à disposição. Quando quiser e a gente conseguir, pode me chamar que eu venho e a gente Vamos já fazer conversa mais mais. aí, mais 10 horas, porque assunto é o que não vai faltar. Ai, né? que maravilha. Muito obrigada. Eu que agradeço. Parabéns pela sua vida. Obrigado. Sabe? Eu vou falar no geral, porque, gente, pesquisem sobre ele. Eu acho que você que não conhecia, você pode ir lá pesquisar no YouTube. Tem vários lugares no Instagram. O Luquinha achou seu Instagram hoje. É, Luquinha? A gente pesquisou. Então, Augusto Pelatieri Beluso. Isso. No Instagram é beluso.augusto, né? Beluso.augusto. Com 2 L's e 2 Z's. 2 L's e 2 Z's. E eu só desejo que você continue lindamente como veio até hoje. Muito obrigado. Vamos ver como serão os próximos 30 anos, né? Obrigada, estaremos Obrigado. juntos. Obrigado a todos aí também que acompanharam. Obrigada, até mais. Entra no ar o patrão. Gente interessante sempre vem. Histórias que prendem a atenção. Conversas que tocam o coração. Cada história é única ali. Francine traz tudo só pra ti. Curiosidades pra aprender. Com as celebridades te surpreender. Pode Fran, história de vida. Pode Fran acontecer.